os 35%, quem entra, que aluno entra nessa parcela dos 35%? Aí é uma CLAN que vai dizer. Claro que se um aluno tiver aí entre, né, as prioridades dos 35%, mas ele declarar que ainda assim ele não pode, por alguma outra razão, seja ela de saúde, né? Então, teve um aluno no segundo ano que falou assim, olha, eu estaria, né, dentro da porcentagem dos 35, pelas minhas dificuldades. Mas eu não posso, não por mim, mas porque a minha avó mora comigo e ela é grupo de risco, tá? Então, isso conta também. Enfim, a gente vai, assim, se acostumar, algumas mudanças passam a acontecer a partir de agora, e a gente vai, pouco a pouco, se acostumando a elas, tá bom? Mas, então, a partir da semana que vem, a nossa aula de quarta-feira, às 3h30, e eu estarei já lá no colégio, né, dando presencial. Quem estiver lá, ótimo. Quem não puder, por qualquer outra razão, terá a transmissão simultânea, e além da transmissão simultânea, eu estou deixando sempre feitas as gravações, porque qualquer eventual problema ou falta do aluno, ou mesmo se ele quiser depois retomar para estudar, está a aula gravada lá disponível. Todas as gravações eu tenho deixado no YouTube do colégio, tá? Eu comecei a mandar no Face o link de acesso. Depois eu falei assim, não, vou deixar por conta dos alunos mesmo, acho que todo mundo já entendeu que está lá, e que eu gravo toda a aula, então, você tendo a necessidade da gravação, vai estar lá disponível. E eu optei por essa maneira, por salvar no YouTube, porque aí ela fica disponível para vocês por um período longo, da forma como eu fazia anteriormente, ela ficava um período muito curto, de 2 dias, e aí tinha aluno que se queixava que não dava tempo de acessar e já expirava o prazo, tá? Então, quer dizer, de uma forma ou de outra a aula acontece, né, a gente vai caminhando aí. Tudo bem? Mais alguma dúvida ou pergunta? Acho que não, Sheila, agora tá tranquila. Agora tá suficiente, né? Bom, eu tenho mais uma coisa para falar, né? Ninguém me perguntou, mas acho que é algo que importa para vocês, né? Ninguém ficou de recuperação, tá? Eu já fechei as médias, se vocês quiserem eu posso estar passando, eu já até vou abrir uma aba aqui com a plataforma do colégio, aí eu já passo para vocês as médias. Ô, Sheila, licença, eu tenho uma dúvida assim. Como que vocês vão julgar quem precisa ir ou quem não precisa ir para a escola? Então, na verdade, os critérios já foram colocados. Então, uma CLAN tem essas informações. A primeira dessas informações é o relatório que foi encaminhado às famílias, fazendo uma avaliação, uma pergunta para a família, se tivesse o híbrido, o presencial, se o aluno voltaria ou não. Então, esse é o ponto principal, é o ponto-chave. Então, se você e a sua família respondeu que sim, naquele questionário do colégio, você provavelmente já está nessa parcela dos 35%. Mas, vamos dizer que além de você, que todos da classe tenham respondido sim, aí nós temos que julgar por outros pontos. Por exemplo, como é que está de nota? Tem algum laudo que diz que você tem algum déficit de atenção? Ou mesmo, porque uma CLAN tem isso registrado, né? Famílias que se queixaram que a internet de casa não é boa, então fica sempre caindo. Então, o aluno consegue pegar flashes da aula. Então, um aluno como esse, que por dificuldade de acesso à internet, problemas no próprio computador, esse estaria entre as prioridades, tá bom? Mas, a princípio, é aqueles que declararam que sim, que retornariam.
Beleza, que Sheila. É que eu acho que na nossa sala todo mundo retornaria, né? Acho que isso é um pouco. A gente não aguenta mais, não tá dando. Mas então, tá bom. Então, mas é uma realidade, viu, Laís? Porque eu tenho salas aí, numerosas até, que, assim, eu tenho certeza que voltaria um aluno. Nossa Senhora. É que eu acho que é por ser terceiro, né, Sheila? Tipo, a gente tá... Tudo isso conta. Tudo isso conta. Vocês estão num outro momento da vida de vocês. Então, isso vai fazer diferença, né? Perfeito. Obrigada, Então, Sheila. responder por agora. Mais detalhes sobre o assunto, aí quem pode responder mesmo é o Maclan. Eu mesmo estou bem ansiosa para ver essa lista, não só para saber quem que eu vou ter comigo na sala de aula, mas também para saber um pouco da situação dos meus filhos, né? Os dois eu respondi que sim, que retornariam, mas apenas um deles, de fato, tem dificuldade, tá? Então, pode ser que um só volte, pode ser que os dois voltem, vai depender um pouco aí desses critérios. Então, vamos esperar, né, como que vai ser essa publicação. Se vai ser algo, assim, público, se vai ser individual, ele vai mandar e-mail pessoal para cada família, mas de algum modo vai ser divulgado os nomes daqueles que retornam, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Semana passada, nós falávamos de análise de genealogia. E aí eu mostrei um pouquinho para vocês, né, e falei das dicas de como saber se a herança é ligada ao Y ou se ela é mitocondrial, tá? Tem um gene lá da mitocôndria, ou se ela está no X e dominante, ou se está no X e é recessiva, ou ainda se ela é autossômica, dominante ou recessiva. Então, vou recapitular rapidinho a dica, porque hoje nós vamos fazer exercícios dessa parte para dar uma fixada, até porque é um assunto prioritário no vestibular. Então, tem que ser muito bem trabalhado, né, para que tenha uma boa compreensão e assim, não é um assunto que a gente pode dizer que seja fácil, né? E também não é um assunto difícil, viu? Então, ficamos ali, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que é esse. Isso mesmo. Tá, então vamos recapitular um pouquinho aqui. Eu acho que aqui já está o nosso resuminho. Não. Um pouquinho mais para baixo. Talvez. Aqui é de penetrância, já fizemos. Endocruzamento também. Aqui, ó. Então, aqui está o resuminho, olha. Se ela for, vamos começar pelas mais fáceis. Se ela for ligada ao Y, quando o homem tiver, ele passa para os filhos homem, tá vendo? Então, tá fácil, né? Só quem tem Y, que seja filho de um homem que tem essa característica, vai ter também. Na herança mitocondrial, ela é transmitida de mãe para filhos, sejam homens ou mulheres. Então, a mãe tem, todos os seus filhos terão. Fácil também reconhecer. Vamos lá. Se ela é ligada ao sexo recessiva, como é que funciona? Os meninos, filhos de mãe afetada ou portadora, vão ter. Então, via de regra, é de mãe para filho homem. Às vezes a filha também tem, e às vezes o filho homem não tem. Porque se a mãe é heterozigota, ela pode ou não passar para o filho. Mas a gente tem que pegar ali no todo, tem situação em que a mãe tem e ela passa, tem ou é portadora, né, se ela for heterozigota, e passa para o filho homem. Se a resposta for sim, então a herança é ligada ao sexo recessiva. Na ligada ao sexo, ou seja, que está no X dominante, é o pai que transmite geralmente para as filhas, o que, né, pode, o filho homem pode ter? Pode, porque ele pode herdar, até pode herdar da mãe, mas não diretamente do pai, porque o pai vai passar o Y para seu filho homem. Então, esta é de pai para filha,
Esta é de pai para filho, essa daqui é de mãe para filhos em geral, essa daqui é de mãe para filho homem, e se não for nenhuma das anteriores, ela será autossômica. Para saber se é autossômica recessiva ou dominante, tem que ver basicamente se a característica está presente em todas as gerações, ela deve ser dominante, e se pula gerações, geralmente é recessiva. Eu digo geralmente porque às vezes tem exceções. E aquela questão lá, o pai e a mãe têm aquele traço, o filho não. Ou o contrário. Então, a gente vai pegar esse trecho aí, esse recorte da genealogia para olhar e ver se isso acontece, é porque ela é recessiva. Então, vamos à prática, né? Vamos praticar fazendo exercícios que não tem a melhor forma de saber isso daqui. Então, neste heredograma, vejam, geralmente os heredogramas são grandes, então não se assustem com eles, tá? E quanto maior, melhor, porque vai te dar mais segurança, mais certeza de fazer as suas afirmações. Eu tenho uma anomalia, essa anomalia está destacada pela cor aqui, né? E ele quer saber qual o tipo de herança. Então, vamos ver, olha, quem tem aqui anomalia é o pai. Para quem que ele passou? Para o filho homem, certo? Por acaso esse homem não é filho dele, mas tinha. Quando o homem tem, para quem que ele passa? Para os filhos homem. O homem tem, passa para quem? Filhos homens. Se o homem não tiver, ele não passa. Tudo bem? Então, tá fácil. Que herança que é essa, pessoal? Herança ligada ao sexo recessivo. Não, Não. calma aí que eu Herança confundi. Herança holândrica, desculpa, herança holândrica. ligada ao Y, porque a ligada ao sexo é o X. Herança ligada ao Y, que é a holândrica. Então, como esse nome é difícil, é possível que você não se lembre dele, não se recorde dele, tá? Então, que se faz nessa hora, né? Fala, herança ligada ao Y, fica mais fácil assim, tá? Justificando, pois o pai transmite para seus filhos homens. E aqui tem que falar filho homem, porque se eu falo filhos, é uma palavra genérica que inclui também as filhas, né? Então, por isso, aqui a gente é redundante no falar, mas é por garantia mesmo. Beleza. Então, essa aqui foi fácil. Começamos com um exemplo fácil. Olha aqui, mais uma vez, é uma doença rara. Toda vez que fala rara, já você pode levantar uma pontinha aí de desconfiança que ela seja recessiva, tá? Mas é aquilo, não dá para sair afirmando com todas as letras, com toda a certeza do mundo, só porque ele falou que é rara, não é? Porque se for rara, mas tem casamento consanguíneo, então dentro da família não é rara, certo? Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Muito bem, ele só disse que é rara e quem tem tá aqui pintadinho. Olha, a mulher tem. E para quem que ela passa? Para todos os seus filhos, sejam eles homens ou mulheres. O homem que tem não passa para ninguém. Mas a mulher, quando tem, passa para todos os seus filhos homens. Que herança é essa? Mitocondrial. Muito bem, essa mesmo. Herança mitocondrial. Então, veja que é o tipo de conteúdo, por que eu falei assim, não é tão fácil, mas também não é tão difícil assim, você não vai ter que sair fazendo cálculo, você não tem que saber grandes conceitos, você tem que saber esse esqueminha. E você encontrou esse padrão, então você já determina que herança que é, pois o gene em questão é
transmitido da mãe para os filhos. Certo? Aqui eu coloco filhos no sentido abrangendo homens e mulheres, tá? Não só... aí é uma questão de língua portuguesa, né? Então, não só me referindo aos homens, mas filhos como um todo. Qual característica em comum que distingue esse heredograma de outros já estudados? Olha só, né? Pelo fato de ser mitocondrial, que característica em comum? Né? É comum uma herança de um gene do DNA. Não é comum uma herança de gene mitocondrial, tá? É isso que difere, né? Justamente pelo fato de ser uma herança mitocondrial. Em que lugar da célula deverá estar o DNA responsável por esta doença? E aí, pessoal? Se a herança é mitocondrial, só pode estar na mitocôndria. Só fazendo uma ressalva, se fosse vegetal, além da mitocôndria, ela poderia estar também no cloroplasto, tá? Ou só em um, ou só em outro, tá? Mas só para lembrar que tem DNA no cloroplasto também. Como se trata de ser humano, tá? Então, é apenas na mitocôndria. Sheila, e a letra A? Desculpa, eu não sei se você falou e eu não peguei. Podemos deixar aquela resposta mesmo. A gente colocou que era herança mitocondrial, pois a mãe passa para os filhos. Então, o que há de, digamos, de incomum que ele está perguntando aqui? O que é incomum é o fato de ser uma herança mitocondrial. O que é raro é o fato de ser uma herança mitocondrial, porque geralmente as heranças são de DNA nuclear. Certo? É isso que é incomum. Ah, obrigada. Aqui. Este tipo de herança é menos comum que a dos genes do DNA nuclear. Então, o comum é uma herança de DNA nuclear. O que é incomum? O fato de ser uma herança mitocondrial, né? E não um gene do DNA do núcleo. Legal, a primeira foi fácil, né? A segunda também, vamos às próximas. Como eu falei, tem hora que dá nó. Tem hora que a gente fica falando, meu Deus, e agora? O que é? Bate a dúvida. Enfim, em termos de vestibular, não é para ser assim. Porque uma questão que dê margem à dúvida na resposta é uma questão que tem muita chance de ser cancelada. Então, o vestibular geralmente coloca questões para não deixar dúvida. Às vezes acontece, e às vezes até cancela a mesma questão, né? Quando isso acontece, cancela, mas quem elabora já toma esse cuidado para não colocar coisa duvidosa, para ser certeira. Mas, né, o que pode acontecer? Se, em último caso, você viu que é uma questão meio duvidosa, você não precisa afirmar que é este tipo de herança. Você pode colocar possivelmente seja uma herança, e aí você diz qual tipo. Então, quer dizer, você mesmo está dizendo que pode ser outra coisa, né? Que você, pela tua análise, você está enxergando uma coisa, mas que não é 100% certeza, tá bom? Então, se bater essa dúvida aí, se o esquema não for tão claro assim como foi o primeiro e a segunda questão, você pode colocar isso, possivelmente, talvez, né? Coloca aí alguma palavra que indique dúvida.
Vamos lá, mais um heredograma, olha que grandão que é este daqui. Qual o modo mais provável, tá vendo? Ele nem pediu para você dizer com absoluta certeza, mas qual o mais provável de herança envolvida no esquema? Então, você tem que buscar padrão. Vamos ver. O homem tem e ele passa para as filhas, certo? A filha tem e passa para filha e filho. Filha e filho. O pai tem, passa para a filha, o pai tem, passa só para a filha, mas filha também pode passar para, aliás, mas mãe também pode passar para filho. Mas na maioria das vezes, o que, que a gente está enxergando aqui? O pai, quando tem, ele passa para as filhas. Que tipo mais provável de herança é essa? Ligada ao sexo dominante. Exatamente. Então, é uma herança ligada ao sexo. Quando eu falo ligada ao sexo, é bom lembrar que eu estou falando do X dominante, pois a transmissão se dá de pai para filhas. Você não precisa entrar no mérito que a mãe também pode passar. Porque, Sheila, por que, que a mãe também pode passar? Pensa comigo. Se é dominante e a mãe tem, ela é x-azão alguma coisa. Então, é provável que ela passe para o seu filho homem, mais até, né? Porque ela vai passar esse x-azão aí, mas também para as filhas mulheres. Então, vai acontecer. Mas o importante é que você viu que, na maior parte das vezes, é o pai que passa para a filha. Quando o homem tem, é para a filha que ele passa. Então, é assim que a gente identifica que se trata desse tipo de herança. Vamos lá, letra B. Qual o resultado do cruzamento 1,9? Então, aqui já foge um pouquinho do padrão da aula, né? Eu quero esse cruzamento aqui do 1 com o 9. Mas aí, pessoal, olha só, atenção, tá? Lembra o seguinte, você não respondeu na letra A que é uma herança ligada ao sexo? Então, você não pode colocar azão, azinho, porque assim ela seria autossômica. Então, você tem que colocar X, azão. Por exemplo, aqui a mulher tem. Se a mulher tem, ela é X, azão. Eu só não sei, não tenho como fazer isso, né? Deixa eu ver se eu tenho marca texto. Não. Parece que eu me lembro que tinha algum desenho. Aí, ó. Vamos. Não. Acho que é o pincelzinho aqui, ó. Vamos desenhar. Mais fácil. Eu vou fazer aqui, tá? Vou colocar aqui letra B, vou desenhar aqui, por causa que aqui eu consigo olhar para a genealogia. Bom, eu tenho uma mulher. Se eu falei que é uma herança ligada ao sexo, por favor, coloca no X. Como a mulher tem, ela é X azão alguma coisa. Sheila, não posso falar que ela é X azão? Não pode. Você não pode fazer essa afirmação, tá? Ela herdou o x-azão aqui do pai, o outro não sei, tá? O outro, aliás, será que o outro dá para saber qual é o outro? Até dá para saber, porque olha, se essa mulher não tem, o que que ela é? X-azinho, X-azinho. Ó, então a gente consegue descobrir aqui, sim. Então, aqui eu tenho X azinho, essa mulher é X azinho, X azinho, olha só. Então, ela passa X azinho para a filha. E o pai passa o X azão, né? Então, beleza, a mulher número 1 é X azão, X azinho. E aí, ela vai casar
Geralmente, em casamento, a gente põe um xizinho de cruzar, mas aqui não é recomendado, para não bagunçar os X. Ela vai casar com o homem número 9. Bom, se ele é homem, ele é XY. E ele tem o gene. E lembra, o gene é dominante. Então, você que falou isso na letra A, que era ligado ao sexo dominante. Então, por favor, X razão, Y. Eu quero saber qual a descendência. Vamos lá. Metade dos descendentes serão mulher, metade homem. Essa é a probabilidade. Se for mulher, pode ser X azão, azão do pai, azão da mãe, ou ainda X azão do pai com o X azinho da mãe. Do lado de cá, homem, pode ser X azão, que veio lá da mãe, com o Y do pai, ou ainda, ixi, travou. X azinho, que é o que veio da mãe, com o Y do pai. Traduzindo em fenótipo, todas as mulheres terão a anomalia e 50% dos homens terá anomalia. Então, lá na pergunta B, qual o resultado do cruzamento? O resultado é esse, você pode deixar em genótipo, ou então você pode colocar aqui em fenótipo, aí você teria que dizer 100% das mulheres afetadas, 50% dos homens afetados. Joia, pessoal? O legal dessa questão, apesar do nosso foco não ser aqui a probabilidade agora, mas o legal dessa letra B é que ela pode até ter pego umas pessoas no flagra, porque às vezes a pessoa fala lá na letra B, ela é ligada ao X, né? E aí na hora de fazer põe azão, azinho. Se a pessoa fizesse isso aqui, azão, azinho, azão, ia colocar azão, azinho, né? Porque teria que ser autossômica, né? Teria que ter 2 genes. Já errava de cara. E mesmo se colocasse um azão só, azão, azinho e azão, eu não garanto que o examinador daria 100% de acerto. Porque como é que você diz na letra A que é ligado ao X e não representa o gene ligado no X? Você tem que ser coerente. Você falou que é uma herança do X, bota o gene no X. Se você não colocar no X, indiretamente você está querendo dizer que ela é autossômica. Aí complica para o seu lado, né? Beleza, vamos lá, mais uma aqui, questão 4. Avalie o heredograma abaixo e responda, primeiro, qual o tipo de herança. Vamos ver se a gente encontra algum padrão. Eu tenho uma mulher afetada, ela tem filha mulher afetada e ela tem filho homem afetado. A mulher afetada passa para os seus filhos, sejam eles mulheres ou homens. Aqui o homem afetado passou para as filhas mulheres, mulher passou aqui para homem, homem passou para homem, mulher passou para homem, ou seja, não dá para a gente definir nenhum padrão. Está priorizando este ou aquele? Está priorizando a mãe que passa para o filho homem? Ou está priorizando o pai que passa para a filha mulher? Está meio aleatório, né? Aliás, está completamente aleatório. Eu tenho todas as possibilidades. Então, quer dizer que o tipo de herança só pode ser o quê? Autossômica. Então, vamos começar aqui dizendo que ela é autossômica. Deu para entender como é que eu cheguei no autossômica? Uhum. Deu, Sheila. Deu? Então, foi assim, por exclusão mesmo. Autossômica. Por exclusão.
Não é nenhuma das possibilidades, então eu concluo que ela seja autossômica. Tá aleatório, mulher tem, homem tem, mulher passa para filho homem, mulher passa para filho mulher, tá tudo aleatório. Então, eu vou dizer que ela é autossômica. Mas tem mais uma coisa para eu falar. Se ela é dominante ou recessiva. Aí a gente vai tentar pegar aquele esqueminha lá. Será que tem dois que tem e passa? Ou dois que não tem e aí o filho tem? Parece que a gente não tem isso, né? Tá bem misturadão, ó. A gente não tem. E agora? E agora eu aconselho fazer o seguinte: dá um chute. Tá? Vamos supor que ela seja recessiva. Vamos dizer que essa aqui é azinho, azinho. Então, esse aqui teria que ser azão alguma coisa, certo? No caso, poderia ser azão, azinho, e daí a filha é azinho, azinho. Essa é a azão do pai, azinho da mãe. Este é azão do pai, azinho da mãe. E este é azinho do pai e um da mãe. Ficou bonitinho, não ficou? Vamos tentar pelo menos mais uma geração? Que vai dar na mesma, né? Esse casalzinho aqui. Olha, quando é azão, no caso, esse daqui é azão, azinho, porque ele tem que herdar o azinho da mãe. Esse número 4 aqui é azão, azinho. E este é azão, alguma coisa. Então, veja, ele só teve 3 filhos, todos eles azão, alguma coisa, tá? Se tivessem mais filhos, até dá para saber se esse aqui era heterozigoto. Mas tá satisfatório, tá? Então, já dá para dizer que seja, que é um caso de autossômica recessiva, porque tá batendo. Se você quiser tentar com dominante, você vai ver que não vai bater. Se esse fosse dominante, ele teria que ser azão alguma coisa. E aí, vamos lá. Se esse aqui fosse azão, azão, deixa eu pegar uma borracha aqui. Será que é uma borracha? Não, é desenhar um quadrado. Se eu fizer isso, apaga tudo. Bom, vou fazer então com uma outra cor. Ó, vamos supor aqui que a mulher seja azão, azinho. Então, o homem seria azinho, azinho, né? E aí, como é que ficaria? Azão, azinho, deu certo. Aqui seria azinho, azinho, um do pai e um da mãe, dá certo. Aqui recebe o azão, com o azinho dá certo. Mas e se fosse aqui? Vamos ver. O branquinho é azinho, azinho. Azinho, azinho, todo mundo saiu azinho, azinho. É, tá batendo também. Será que tem algum caso que não dá? Acho que todos dão. Então, não dá para ter certeza se ela é recessiva ou se ela é dominante. Eu preferiria dizer que ela é dominante. Porque, embora tanto dê certo com o dominante quanto com o recessivo, por que que eu vou dar preferência a dizer que ela é dominante? Eu não consegui excluir uma das possibilidades, né? Não consegui excluir. Mas veja que, então, apoiado em que eu vou dizer que é dominante? Que o gene se manifesta em todas as gerações, tá? Então, autossômica dominante, porque se manifesta em todas as gerações. Manifesta em todas as gerações.
Eu vou fazer mais curtinho aqui só para eu dar conta de escrever, tá? Em todas as gerações, em mulher e em homem. O que, que eu estou querendo dizer? Não está priorizando esse ou aquele sexo. Está igual para os dois. Por isso que ela é autossômica. Se tivesse priorizando algum sexo, ela seria sexual. Então, ela é autossômica porque ela ocorre em homens e mulheres igualmente. E estou supondo que ela seja dominante, porque o gene se manifesta em todas as gerações, embora no exemplo dado, caberia também o recessivo. Como eu falei, há casos duvidosos. Então, se essa questão estivesse no vestibular, das duas, uma, ou aceita os dois tipos de resposta, quem fala autossômica dominante, autossômica recessiva, ou anula a questão. Né? Então, por isso que eu falei, um vestibular evita fazer uma questão cuja resposta seja duvidosa, porque dá margem a cancelamento. Qual a probabilidade dos filhos homozigotos do cruzamento consanguíneo entre 4,1 e 4,6? Bom, para falar de probabilidade, pulei demais agora. Para falar de probabilidade, a gente tem que ter certeza. Poxa, tá difícil saber se ela é excessiva ou dominante, como é que eu vou fazer isso daqui? Então, eu faço a seguinte sugestão. Bom, eu, na verdade, sugeri que a melhor resposta fosse esse aqui, né? Que a melhor resposta fosse qual? Fosse que autossômica dominante. Então, vamos ficar com ela, porque se eu não assumir isso daqui na letra A, como é que eu vou fazer a letra B? Então, ele quer que casal, vamos lá, é da geração 4, ele quer o 1 com o 6. O 1, esse aqui, o 1, não foi. O que será que acontece? Vamos tentar de novo. Tá. Eu acho que, será que expirou a senha da etapa? Deve ter sido, quer ver? Ai, geralmente acontece, o etapa é muito ruim nesse sentido. Expirou a senha da etapa, eu não consigo mais. Não, ele está abrindo a apostila. Vocês estão vendo aqui comigo o etapa? Ou vocês estão naquela tela aí? A gente tá na apostila. Tá. Vamos lá, volume 6, caderno 1, aqui. Abrir a outra. Avalie o heredograma abaixo. Vocês estão aqui comigo? Qual o tipo de herança envolvido? Já respondemos. Letra B. Vamos cruzar o 1 com o 6. Então, eu quero este aqui, ó, o número 1 com o 6. Lembra que agora é autossômica, né? Então, se é autossômica, eu não tenho que pôr em cima de X, de Y, nada. Vamos lá. Se ela é dominante, como nós assumimos na letra A, o homem seria azão alguma coisa, que ele tem anomalia, e azão azinho, porque ele herdou o azinho da mãe dele. Já a mulher aqui, né, ela seria azinho, azinho, ela não tem a característica, pronto. Então, a geração, a descendência, ou seria... Tá travado na apostila sem nada. Tá, tudo bem, eu faço diferente. Espera só eu terminar de desenhar agora aqui, eu já sei o que está acontecendo. Beleza. Eu vou fazer assim, ó, para cá.
Vamos lá. Parar de apresentar. E agora eu vou apresentar uma guia. E a guia, acho que vamos ver se é essa aqui. Não, não é essa. Eu estou na outra. Ai, que difícil. Vamos de novo. Parar de apresentar. Eu vou apresentar. Não era essa guia, então eu imagino que é essa, só elas trocaram de lugar agora. É, achei. Foi? Ou não, não achei. Vamos fazer assim, eu vou fechar essa para não ter mais essa opção, né? Vamos pensar direito. Aqui, bom. Uma guia. Essa. Aí. Mas eu não sei por que não está aparecendo nada que eu fiz. Tudo bem, né? Paciência. Este daqui será... Ai, já sei o que foi. Eu fechei, acho que a guia errada. Caramba. Não mais essa. Uma guia do Chrome. Vamos ver. Ah, agora, acho que agora vai. Vocês estão vendo aqui, eu escolhi a apostila. Calma aí que o meu tá carregando. Tá na apostila agora. Vamos ver, dá uma mexida. Agora foi. Agora foi. É, agora sim. Vamos lá. Então, eu vou casar esse aqui com esse daqui, ó. Esse daqui, como a herança é dominante, né? Como o caráter é dominante, eu disse que ele é azão, azinho, porque ele herda o azinho da mãe dele, ó. E eu vou casar ele com esse outro aqui, que é recessivo. Então, ele é o azinho, azinho. Então, o que que sai na descendência? Ou sai azão, azão. Eita! Olha só que bagunça que eu fiz. Ele travou. Mas vai sair 50% de azão. Ah, ainda bem que eu consegui apagar, né? Vai sair 50% de azão, azinho e 50% de azinho, azinho na descendência, não é isso? Então, tá aqui respondida a letra B. Qual será a descendência? 50% dos descendentes terão anomalia, 50% serão normais. Tá bom? Essa aqui é a letra B, eu só fiz aqui em cima para que a gente pudesse observar a genealogia ao mesmo tempo e saber de quem que nós estamos falando. Então, tá feito. Vamos lá, genética. Já fiz aqui. Tá. Da página 36. Página 37 tem mais 2 exercícios. Vamos lá. Descer aqui. Olha lá. Exercício 5. Analise o heredograma e, de novo, qual o tipo de herança mais provável, tá? Então, ele mesmo já te dá essa possibilidade que pode ser, você tem que encontrar a mais provável. Então, não significa que ela é, que certamente é esta, né? Vamos lá, o que que eu vejo? Tem uma pessoa aqui, um homem afetado, nenhum dos filhos dele foi. E o mesmo aqui, ó, o homem afetado, nenhum dos filhos dele teve. Aqui nem o pai nem a mãe era afetado, mas o filho era. Já dá para saber por aqui que ela é recessiva, não é? Ó. Se eu conseguisse desenhar, né, eu mostraria isso para vocês.
Ele não está riscando. Vamos ver se eu consigo fazer um círculo, então. Também não. Não consigo fazer nada. Vamos descer de volta aqui. Não, agora desci demais. Por isso que eu prefiro o Zoom. Mais fácil de lidar com ele. Mas, Sheila, não é mais fácil até pra você, assim, não sei, se você, essas aulas que estão faltando pra gente repor, você gravar, aí a gente assiste? Pode ser também. Olha, boa ideia, Laís. Porque aí você Porque pode daí, mandar a qualquer hora e a gente assiste e faz. no momento que for mais oportuno para vocês. Ah, gostei da ideia. Pode ser? Legal. Pode, claro que pode. Né? Beleza, Claro, então. né? Obrigada pela dica aí. Imagina. Fica bem legal assim. Vamos lá, então. Essa questão, qual o tipo de herança? Bom, por aqui a gente já vê que ela é recessiva. Ó, isso aqui já diz que ela é recessiva, né? Então, tem geração que tem geração que não tem. Então, tá bem redondinho, bem com carinha de herança recessiva. E será que está priorizando um sexo ou outro? Parece que a gente está vendo um monte de homem afetado, né? A gente não está vendo mulher afetada, né? O que será que está acontecendo? Bom, recessiva eu já vi que ela é, mas eu não estou vendo mulher afetada. Então, o que eu deduzo? Ela é ligada ao X recessiva. Ela está no X. Esse homem aqui, por exemplo, ele é X azinho, X azinho, Y. Quem passou para ele? A mãe. Sheila, como assim? A mãe não tem a doença. De fato, ela não tem, mas ela é portadora, e isso o heredograma não mostra. Então, isso fica subentendido que, né? Porque se o filho tem, alguém passou. Quem foi que passou? Não foi o pai, porque o pai não tem, né? Então, ela é recessiva ligada no X. Olha, esse homem aqui, ele é X azão Y. Olha, o pai não tem. A mãe também não tem, porque ela é Xazão, Xazinho. O filho homem teve, porque herdou o Xazinho da mãe, o Y do pai. Então, respondendo, é um caso de herança ligada ao sexo. Herança. Vou colocar assim, do X, que é o ligado ao sexo, recessiva. Por quê? Porque é passada de mãe para filho homem. E aí você pode deixar isso destacado aqui, que você já justificou, né? Não precisa escrever isso aqui. Já está justificado no teu esquema. Ela passa de mãe para filho homem. Beleza? Isso aqui é um xazão. Xazão não, xazinho. Fiz bagunça. Xazinho. Né? Herdou o azinho da mãe, por isso que ele tem a anomalia. Então, essa não. Viram só, a gente já ficou meio assim, né? Meio duvidosa, mas deu para gente chegar na resposta, que é a herança ligada ao sexo recessiva. Qual o genótipo do indivíduo 3,7? Geração 3,7. Vamos lá. Se é uma mulher, tem que ser XX. Se eu disse que é ligado ao sexo, então tem que representar o sexo. E é uma mulher normal, então ela é azão alguma coisa. Como ela é filha de um homem que tem,
o gene, então ela é XAzão, XAzinho. Ela herdou do pai o gene XAzinho. Certo? Esse é o genótipo do indivíduo 7. Último exercício, para a gente terminar esse assunto. Depois nós vamos para a fisiologia humana, dar uma introdução, pelo menos. O assunto é sistema circulatório, tem muito para se falar, mas também tem muita coisa que pode ser falada mais rápido, né? Então, isso tudo já ajuda, né? Mais rápido, eu digo, porque vocês já viram anteriormente, estamos fazendo aí uma revisão, né? Então, por isso, a gente consegue fazer mais rápido o conteúdo. Beleza, vamos lá. Exercício 6, responda o que se pede a partir do heredograma. De novo, qual o tipo de herança mais provável envolvida? Veja, se os pais não têm e a criança tem, isso já indica que ela é recessiva. Tem na mulher? Tem no homem. Então, aparentemente, ela não está priorizando no sexo. Por isso, a mais provável, é mais provável que ela seja autossômica recessiva, tá? Recessiva porque é passada, aqui ó, porque eu tenho esse esqueminha aqui, os pais aqui, azão, azinho. Você pode fazer isso para justificar. A criança é azinho, azinho. E é autossômica porque não prioriza este ou aquele sexo. Ocorre em homens e mulheres. Então, vou colocar aqui, ó. Ocorre na mulher, tanto quanto no homem. Se tivesse uma desproporção, como a gente viu aqui, ó. Tem nenhuma mulher afetada. Ou se tivesse no meio desse bando de homem afetado, uma mulher. Então, dá para ver claramente que o homem está sendo a maioria. Mas aqui não, né? Tudo bem que o universo é meio restrito, né? 2 casos só que apareceram na anomalia, mas ainda assim, por isso que ele pede o mais provável, né? Ele não está pedindo para você afirmar com absoluta certeza. Então, ocorre tanto na mulher quanto no homem, portanto, ela é autossômica. Esqueceu de escrever, né? Eu esqueci de escrever. Ela é autossômica recessiva. Certo. Letra B. Quais são os indivíduos certamente homozigotos? Cuidado que homozigoto é azão-azão, mas é azão-azinho também. Olha, não dá para afirmar que algum indivíduo seja azão-azão. Então, como ele quer saber quais são os indivíduos com absoluta certeza que são homozigotos, com absoluta certeza são os recessivos, tá? Claro, deve ter algum azão aqui para o meio, mas a prioridade, né, que é, com absoluta certeza, é o indivíduo 1, 3 e o indivíduo 4, 2. Um, 3 e 4. Ô, Sheila, mas o 1 tem 3. 1. Ah, não, é a geração 2, desculpa, eu que olhei errado, ó. É a Imagina. geração, tá? Geração 2, indivíduo 3, geração 2, indivíduo 3, geração 4 e indivíduo 2. Vamos ver se aqui eu fiz certinho. Beleza, então. Olha, teve bastante exercício, mas eu acredito que
por agora está suficiente. Eu vou deixar aqui a indicação de mais alguns, porque, como eu falei, dentro deste assunto, sempre é bom fazer mais exercícios. Então, façam aí, olha, os exercícios 76, 77, escrever aqui no cantinho, ó, 76, agora ele não vai mais, 76, 77, 77, o 79, pelo menos esses três, tá? Para exercitar um pouco essa habilidade de olhar para o heredograma e dizer qual a herança. Mas não tem o que errar. Se você pegou ali a dica e encontrou aquele padrão, é porque é aquele esquema. Joia? Vamos então agora de fisiologia. Do corpo humano, ainda na mesma frente da apostila, né? Fisiologia, anatomia e fisiologia humana, página 38, sistema circulatório. Agora eu vou dar preferência para usar o planeta Bio, porque ele tá assim mais bonitinho da gente ver. Aqui tem tanta etapa aqui, né? Vamos achar aqui o planeta Bio. Pronto, vamos fazer assim para eu não me perder. Uma guia. Aqui, pronto. Vamos ver se a hora que eu mudar aqui vai mudar também. Para mim está carregando. Sheila, depois você pode fazer o 81 dos adicionais, por favor? 81 faço. Por favor. Deixa eu abrir aqui, olhar quem é ele. Tá na página 61. Deixar aqui abertinho nele, ó. Deixa eu ver se eu já fechei a apostila. Não Se eu não precisa, fechei... não precisa abrir, não. No computador, fica tranquila. Tá. Vamos lá, então. Eu prefiro fazer já, porque assim já resolve. Então, na página 61, exercício 81, ele quer saber a anomalia causada por um gene dominante ou recessivo, primeiramente, né? Então, aí a gente já vê aqui, o primeiro casalzinho, os dois são laranja e o filho deles é branquinho. Fechou. É recessivo. Aliás, portadores da anomalia. Então, quem não tem, que é o branquinho, é o recessivo. Então, quem tem, que é o laranjinha, é dominante. Então, é uma anomalia dominante ou recessiva? Dominante. Ela ocorre em todas as gerações, mas mais que isso. Ah, Sheila, mas tem um esqueminha, os pais têm e o filho não tem, porque o filho é azinho. Então, azinho é o branco. Certo? Ah, tá. FUVEST, é FUVEST, tinha que ser diferente, né? Não é com esquema recessivo, mas a anomalia não é recessiva. É, porque ele não está falando do filho recessivo, ele está falando dos pais. É do laranja. Olha, quase que fui aqui também no erro. Então, tá, ela é dominante. Qual a probabilidade do casal? Tá, mas dominante, ela é autossômica ou ela é ligada ao sexo? Vamos ver. Tem.
quatro mulheres afetadas, 2 homens, tem um pouquinho mais de mulher do que homem, mas não é uma diferença tão grande assim para indicar que ela seja sexual. Bom, quando a mulher tem, ela passa para o filho homem, no casal 2. No casal 3, a mulher tem e passa para a filha mulher, quer dizer, tanto faz. Ou seja, ela é autossômica mesmo. Então, ela é autossômica dominante. Ou seja, todo mundo que é laranjinha vai ter azão alguma coisa. Qual a probabilidade do casal número 4, olha lá, ter um filho com anomalia? Então, o casalzinho 4 são 2 laranjinhas, tá? Mas são 2 laranjas, então eles são azão alguma coisa. O casal 4, azão alguma coisa. Só que os pais de cada um deles é branquinho, então ele recebe também um azinho. Então, os pais são heterozigotos. O casal 4 é azão azinho, azão azinho. A probabilidade de ter um filho com anomalia. Cuidado, anomalia dominante. Então, a chance de sair dominante de um cruzamento de heterozigotos é 3/4. Então, o objetivo aqui da FUVEST Meu Deus do céu. para ver quem está esperto, né, e percebe que, apesar do esqueminha lá, o recessivo é o filho, tá, mas a recessividade é o branquinho, é o normal. Então, a doença é dominante. Quando ele pergunta o casal heterozigoto, geralmente, quase todas as perguntas, quando fala do casal heterozigoto, quer saber do azinho. Mas a FUVEST quer saber do dominante, então é 3/4. Beleza, Sheila, obrigada. FUVEST sempre fazendo essas coisas, né? Deixando a gente de cabelo em pé. Então, agora sim, vamos lá um pouquinho para o planeta Bio, vamos olhar o esquema aqui de circulação, tá? Então, quando a gente estuda o sistema circulatório, o sistema é um conjunto de órgãos que inclui quem? O coração e os vasos. Coração e vasos. Dentre os vasos, temos artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares. Suas funções. A gente pode resumir a função em uma palavra, que é transporte. Mas vamos um pouco além. Vamos transporte de quê? De nutriente, de gases, de calor, não esqueçam disso. Quem leva calor para todas as partes do corpo é o sangue. Remove excretas e defende, afinal, os anticorpos estão no plasma. Né? Então, tudo isso é função desse sistema. Olhando um pouco mais para o coração. O coração de um mamífero está dividido em 4 câmaras, sendo as 2 menores de cima os átrios e as 2 maiores de baixo os ventrículos. Aqui, lembra que o esquema sempre fica espelhado, então fica ao contrário do que a gente da gente, porque é como se nós estivéssemos vendo uma pessoa de frente. Então, tá aqui o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, essas são as 4 cavidades. E aí, nós temos aqui algumas válvulas que separam desde as cavidades uma da outra, como também válvulas que estão por uma válvula aórtica. Aqui está a aorta, a válvula aórtica vai estar aqui, ela vai fechar depois que o sangue sair daqui, né, para evitar refluxo. Então, tem válvulas aí também, não precisa saber o nome de válvula, tá bom? As veias principais e as artérias principais. Antes disso, tem que ter claro o conceito de veia e artéria. Aí vale aquele esqueminha, aquele macetezinho. Veia é o vaso que vem para o coração, então tem que estar ligado no átrio. Então, aqui tem veia, esse aqui é veia também, tá? Só que ele entra por trás. Essa daqui é a veia cava superior, veia cava inferior.
Do lado de cá, eu tenho as veias que chegam no átrio esquerdo, são as pulmonares. Tem duas que vêm do pulmão esquerdo, duas que vêm do pulmão direito. Sheila, mas tá lá do outro lado. Mas que tá passando por trás do desenho, né? Então, não dá para enxergar isso, mas tá entrando aqui no átrio. Então, essas são as veias pulmonares. Então, veias são os vasos que vêm ao coração, estão ligados no átrio. Os vasos que saem do coração estão, portanto, ligados no ventrículo, são as artérias. E aí eu tenho do lado de cá as artérias pulmonares, são duas, porque uma vai para o pulmão direito, outra vai para o pulmão esquerdo, e a artéria aorta, que se divide em vários ramos aqui, um que sobe, outro que desce, e o terceiro que retorna ao coração, que é a artéria coronária. Por que tem uma artéria que volta para o coração? Porque o coração também é constituído de células e também tem o direito de receber nutrientes, gases, retirar seus excretas. Mas ele não faz isso na hora que o sangue está passando aqui por dentro. Portanto, ele não vai ser, vamos dizer, privilegiado em relação a outros órgãos. Assim como os outros órgãos precisam esperar o sangue chegar lá, o coração também, para que as células do coração possam realizar todas as suas trocas, elas dependem deste vaso chamado artéria coronária. Beleza? Não é difícil saber o nome dessas veias e artérias, tá? Se a gente pensar, claro, se a gente decorar, né, eu falo, decorar sempre é um risco grande. Então, o que a gente tem que pensar? Na verdade, você tem que saber que do lado direito só passa sangue venoso, é o sangue que tem gás carbônico. E do lado esquerdo, o sangue arterial, o sangue que tem oxigênio. E isso vem representado pelas cores, né? Só atenção que vestibular não tem cores, então vai estar tudo de uma cor só. Então, você tem que lembrar que direito, venoso, esquerdo, arterial. Bom, se este vaso vem, é uma veia, certo? E vem com sangue venoso. Então, é uma veia que veio do corpo. Esta é a cava, certo? Agora, vai sair. Então, se sai a artéria, sai com sangue venoso, só pode ir para o pulmão. Por isso que é a artéria pulmonar. Por que eu sei que ela vai para o pulmão? Porque ela vai deixar o gás carbônico e pegar oxigênio. Do lado de cá, se vem, é veia. Vem com sangue arterial. Então, só pode ter vindo do pulmão, né? Foi o pulmão que colocou o oxigênio no sangue. Portanto, são as veias pulmonares. E aqui eu saio do coração, é uma artéria. É uma artéria com oxigênio, com sangue oxigenado. Então, ele só pode ir para o corpo. Então, esta a gente chama de aorta, artéria aorta. Aqui mostrando de uma forma mais didática, mais clara, para você ver que as veias pulmonares passam lá por trás e entram nessa cavidade que é o átrio, né? Aqui tá mais espaçadinho, então dá para ver, olha, a artéria aorta fazendo a curva aqui em cima. Nós temos basicamente dois padrões de circulação. A circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação, e a sistêmica ou grande circulação. A pulmonar é essa que vai coração, pulmões, coração. Por isso que ele é pequena, vai no vizinho e volta. A circulação sistêmica ou grande circulação é essa outra aqui, ó. Coração, órgãos do corpo, volta para o coração. A volta é maior, por isso grande circulação. E sistêmica, porque ela abrange todos os sistemas do corpo. Aqui, né, mostrando o caminho do sangue mais uma vez, lembrando que a contração do coração, ela tem um nome diferente. Né? A gente sabe que o coração ele é muscular, que é músculo cardíaco, de contração rápida e involuntária, mas
a gente não chama de contração e relaxamento neste caso. A gente chama de sístole, a contração, e diástole, o relaxamento. Eu deixei aquela dica para vocês, né? A palavra sístole tem a letra I, a vogal I que espreme, contração. Diástole tem a letra A, no sentido de alívio, relaxa, tá certo? Então, para o sangue sair do átrio e descer para os ventrículos, os átrios têm que fazer sístole. Enquanto isso, os ventrículos têm que estar em diástole, relaxados para receber o sangue. Na hora de... O coração da foto tá batendo e tá te interrompendo, não dá para te ouvir direito. Então, mas eu não consigo interromper esse som também. Eu vou mudar de slide. Sabe, porque não consigo eu pensei nisso. Mas eu falei, se eu clicar aqui para ficar mudo, aí vocês não vão ouvir minha voz. Mas, de fato, o coração estava batendo e estava fazendo um som. Eu imaginei que estivesse atrapalhando. Achei que era meu fone, eu tava preocupado aqui já. Achei que tava dando pau no fone. Tirei o fone um monte de vezes. Olha só! Então, né? Mas é a sístole e a diástole do coração que estava sendo mostrada ali. Último slide para a gente fechar, tá? Não, tem mais coisa para falar de circulação, mas aí fica para amanhã. Olha só, embora o coração esteja submisso ao sistema nervoso, há uma área do sistema nervoso que não é o cérebro, então agora é uma boa hora para lembrar disso, que é o bulbo, né, do encéfalo, lá dentro do encéfalo, lá dentro da cabeça, é o bulbo que controla o ritmo cardíaco. Então, ele não é independente do cérebro, do sistema nervoso. Porém, ele é parcialmente independente, porque ele tem esses dois nódulos, que são um aglomerado de neurônios, como se fosse aí um mini sistema nervoso próprio do coração. E é ele que dispara os sinais para a contração, para a sístole e para a diástole do coração. Então, esse tum-tum do coração, que são as contrações e relaxamentos, se devem aos disparos desses dois nós, ou nodos, que são assim chamados de marca-passo do coração. São eles que determinam o ritmo de batimento cardíaco e são eles também que permitem, por exemplo, numa cirurgia, você retira o coração da pessoa, mesmo fora do corpo, você percebe que durante algum tempo ele fica batendo. Como isso é possível, né? É possível porque ele é relativamente independente do sistema nervoso por causa dos seus marca-passos. E aqui, né, falando um pouquinho dos vasos, né, as artérias diferem das veias porque elas são mais robustas, mais elásticas e saem do coração, enquanto as veias chegam ao coração e são tem menos camadas de tecido. Mas aí vasos sanguíneos, e eu aproveito para falar um pouquinho de sistema linfático e de sangue também, dentro dessa aula, aí pode ficar para amanhã, porque já falei bastante, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Sheila. E aí, então, a gente se encontra. Beleza, Sheila. E a sua dica, fala isso. Ainda aqui no final de semana, algum momentinho que eu tiver, eu faço a gravação das duas aulas que eu ainda fico devendo para vocês e coloco lá no grupo, e é quando vocês estiverem disponíveis, vocês assistem. Beleza? Beleza. Amanhã. Sheila, obrigada. Tchau, Sheila. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.